Se você perguntar a quase qualquer historiador ou arqueólogo se resta alguma evidência física, estrutural e definitiva do primeiro e do segundo templo judeu no Monte do Templo hoje em dia, eles vão te dar a mesma resposta. Não. Eles vão te dizer que séculos de guerras cataclísmicas, incêndios romanos e reconstruções sistemáticas simplesmente apagaram o passado por completo. Mas eles estão errados. A prova física definitiva do relato bíblico não está enterrada sob 30 metros de pedra e terra. Ela está bem ali, ao ar livre, neste exato momento, escondida à vista de todos, e está se transformando em poeira. Enquanto conversamos, um verdadeiro arquivo arquitetônico de 3.000 anos de idade, que abrange desde o rei Salomão até o Império Bizantino, está sofrendo uma destruição química rápida e irreversível. Impulsionado por um bloqueio geopolítico implacável e por uma exposição brutal aos elementos, o tempo está se esgotando ativamente para as únicas testemunhas orgânicas da história antiga do Monte Moriá. Se você acha que isso é só uma história sobre ruínas velhas, olhe mais de perto. Esta é uma investigação forense sobre um mistério de sobrevivência estrutural. O material que sobreviveu aos babilônios, aos romanos e a múltiplos terremotos catastróficos, apenas para enfrentar sua crise final e fatal bem agora. Para entender como isso é sequer possível, precisamos olhar para uma lei fundamental do mundo antigo. Uma lei que a história convencional costuma ignorar. O relato bíblico afirma que, 3.000 anos atrás, o rei Salomão construiu um templo monumental utilizando vigas colossais de cedro trazidas diretamente do Líbano. Essa estrutura foi completamente arrasada pelas tropas babilônicas em 586 antes da Era Comum. Mas a história continuou avançando. Após o retorno da Babilônia, o segundo templo foi erguido exatamente no mesmo lugar, evoluindo por várias versões estruturais diferentes, até que o rei Herodes o transformou em uma obra-prima arquitetônica magnífica. No entanto, sob a superfície, as cicatrizes físicas falam por si mesmas. Nas profundezas de grossas camadas de cinza negra, os arqueólogos desenterraram carvão vegetal, pedras calcinadas, pontas de flecha babilônicas, e bulai de argila das famílias sacerdotais de Imer e Gedaías, cozidas e endurecidas como rocha pela pura intensidade do incêndio. Então aqui está a grande pergunta que vai dar um nó na sua cabeça. Se esses espaços foram submetidos a uma destruição incendiária total e repetida pelos maiores impérios militares da antiguidade, como é possível que vigas de madeira colossais da Era dos Reis de Judá tenham chegado intactas aos séculos 20 e 21? Nenhum material orgânico deveria sobreviver a uma única legião romana com uma tocha, muito menos a 3 milênios de história em pleno Oriente Médio. Mas é que essas não eram árvores quaisquer. Na antiguidade, o cedro e o cipreste eram reverenciados não apenas por sua resistência estrutural, mas por suas propriedades quase sagradas de incorruptibilidade. O que nos traz de volta ao grande mistério da sobrevivência. A resistência química era apenas metade da batalha. O resto se resume a um segredo arquitetônico sujo chamado espólia, a prática ancestral de reciclagem de elite. Como essas vigas lendárias eram tratadas de forma magistral e eram virtualmente indestrutíveis, os responsáveis por preservar a história dos templos judeus acabaram sendo, sem querer, os califas islâmicos do século VII da Era Comum, que as arrancaram direto das ruínas para estruturar a sua própria mesquita. A narrativa convencional costuma simplificar tudo. Afirma de forma categórica que os romanos destruíram tudo e que o local ficou reduzido a um lixão durante a Era Bizantina. Mas a arqueologia nos mostra que a história é muito mais complexa e passou por etapas bem distintas. Os dados do projeto de peneiramento do Monte do Templo trouxeram à luz uma quantidade enorme de telhas perfiladas, capitais coríntios, fragmentos de telas de cancela de igrejas e moedas. Toda essa evidência física nos indica que, além dos períodos de abandono, o recinto manteve uma clara utilidade pública e religiosa sob o domínio bizantino. Sem, quando a dinastia Omeyyada assumiu o controle da esplanada, deparou-se com um cenário em um levante progressivamente desmatado, onde a madeira de grande envergadura e alta resistência era naturalmente escassa. Mas, muito além da pura praticidade de reciclar o que estava à mão, o uso do espólia, a reciclagem de elite, respondia a uma mensagem calculada de supremacia ideológica. Não era apenas a imposição de um novo poder político. Era a proclamação da revelação autêntica e definitiva acima do judaísmo e do cristianismo. Ao desmantelar e reaproveitar sistematicamente os blocos de mármore monumentais, as colunas e a imponência arquitetônica de basílicas e centros regionais estratégicos como Cesareia, Jericó e Belém,
Os construtores muçulmanos fundiram o esplendor das religiões anteriores em seus próprios templos para demonstrar sua superação. Eles reivindicaram de forma prática as madeiras herodianas e bizantinas que ainda jaziam entre as ruínas da própria esplanada para integrá-las diretamente na estrutura de Al-Aqsa, deixando uma mensagem clara cravada no próprio esqueleto do edifício. Dê uma olhada nesta reconstrução artística do que os pesquisadores chamam de Viga 13, uma peça monumental extraída durante as restaurações do século XX da mesquita de Al-Aqsa. Durante séculos, o artefato real permaneceu totalmente oculto sob camadas de gesso e tinta medievais. Mas quando os investigadores finalmente removeram esse revestimento e examinaram a sua parte inferior, descobriram uma pegada forense chocante. Marcas profundas e nítidas, gravadas sob pressão na madeira, exatamente onde ela se apoiava sobre os capitéis das colunas. Quando os arqueólogos mediram a distância entre essas marcas, o resultado foi exato, até o milímetro, 10,8 pés, o que equivale a cerca de 3 metros e 30 centímetros. Por que esse número importa? Porque 10,8 pés é a distância exata do espaçamento interno das colunas da Estoa Real de Herodes, a basílica romana colossal que dominava o flanco sul do muro perimetral antes de as legiões romanas a incendiarem. A reviravolta? A Viga 13 não queimou. Ela foi resgatada diretamente das ruínas do complexo do Templo de Herodes pelos construtores muçulmanos do século VIII da Era Comum para evitar que o teto da mesquita de Al-Aqsa desabasse. Mas a coisa vai ainda mais fundo. Quando o Instituto de Ciência Weizmann realizou testes de radiocarbono nas extremidades cerradas dessas vigas recicladas, eles não encontraram apenas madeira do período herodiano. Eles encontraram madeiras de cipreste e carvalho que remontam a mais de 2.800 anos atrás. Veja bem, nos laboratórios de carbono 14, os cientistas medem a idade usando um padrão chamado anos antes do presente, que adota o ano de 1950 como ponto de referência de base. Mas vamos deixar de lado o jargão acadêmico e traduzir isso para uma data no calendário que realmente faça sentido para você. Isso joga a nossa linha do tempo de volta para o ano 1064 antes da Era Comum. Estamos falando da estrutura fundacional do Reino de Judá, a era real dos reis Davi e Salomão. A madeira sobreviveu porque ficou selada, emboçada e foi reutilizada repetidas vezes para estabilizar um edifício construído sobre o instável aterro de terra artificial do período herodiano. Então, o que temos aqui é um triunfo absoluto da ciência forense histórica. Temos madeira real e tangível dos períodos do primeiro e do segundo templo, preservada na cobertura da mesquita de Al-Aqsa. O que teria sido perfeito, se não fosse pelo que aconteceu quando a geopolítica mundial, os terremotos e a biologia colidiram de frente. Após os terremotos devastadores de 1927 e 1937, a mesquita de Al-Aqsa precisou de restaurações estruturais profundas. Isso rapidamente se transformou em um palco bizarro de propaganda geopolítica. Enquanto o governo egípcio financiava a desmontagem do telhado, o ditador italiano Benito Mussolini entrou em cena. Ele enviou colunas monumentais de mármore branco de Carrara para Jerusalém para bajular o grande mufti Haj Amin al-Husseini, um conhecido filonazista e colaborador, instrumentalizando a arquitetura do lugar sagrado para costurar uma aliança estratégica contra o mandato britânico. Para abrir espaço para as enormes colunas de mármore importadas por Mussolini, as naves antigas foram demolidas e uma parte gigantesca desse arquivo de madeira de valor inestimável foi despejada para sempre. Por volta dos anos 60, o Waqf vendeu um lote massivo dessas vigas antigas como madeira de sucata para um comerciante armênio chamado Musa Bazian. Embora algumas peças tenham sido resgatadas por moradores locais atentos que perceberam o seu valor e acabaram armazenadas em segurança em locais fechados como o Ofra, os artefatos de diagnóstico mais críticos, incluindo a monumental Viga 13 herodiana, foram deixados para trás no Monte do Templo, e agora mesmo elas estão sofrendo uma morte biológica lenta. Quando estas vigas estavam protegidas no interior pelo gesso, a sua própria química natural as mantinha imortais. O cerne do cipreste contém tropolonas, que agem como fungicidas naturais contra o apodrecimento. O cedro se defende por meio do guaiacol, um alcatrão antioxidante potente tão incrivelmente eficaz que os antigos egípcios o usavam literalmente para deter a putrefação celular durante a mumificação. Mas ao ficarem expostas ao relento perto do Portão Dourado, sob o sol implacável de Jerusalém e as chuvas de inverno, essas defesas estão falhando. A radiação ultravioleta do sol está quebrando a lignina da superfície. A madeira se tornou hidrofílica. Ela absorve a água da chuva com uma facilidade assustadora, empenando, rachando e permitindo que fungos e larvas de insetos xilófagos devorem sistematicamente um núcleo de 3.000 anos de idade.
Passamos anos discutindo sobre política, sobre narrativas e sobre a soberania do Monte do Templo. Mas enquanto o mundo briga para ver quem é o dono do passado, a substância física e literal desse mesmo passado está apodrecendo até virar serragem sob uma lona de plástico. As testemunhas estão desaparecendo. O relógio está correndo. Eu incentivo vocês a continuarem pesquisando. Se quiserem consultar as fontes ou ter mais informações detalhadas, vocês podem baixar o PDF de forma totalmente gratuita no meu site. Não deem as costas para os dados. Nos vemos na próxima investigação.